Quero cumprimentar a você que nos assiste com a maravilhosa paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao estudo sistemático da Palavra de Deus através da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje temos o estudo da lição de número 8 do dia 21, domingo. E eu quero convidar você para, antes entrarmos na presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo possa estar nos dirigindo em tudo que falarmos e fizermos neste maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, queremos pedir, Senhor, a Tua presença, que o Teu Santo Espírito venha, Pai, a nos conduzir através do estudo da Tua Palavra, e assim possa fortalecer a nossa igreja no conhecimento da Palavra que liberta, que é a Palavra de Deus. Que Tu possas estar, Pai, nos dando o entendimento, a sabedoria, para compreendermos e guardarmos e vivermos segundo a Tua Palavra. E a Ti e apenas a Ti, Senhor, seja toda a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em Tuas promessas, que são ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva. Ele te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, não, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre, oh, da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, só mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, somente Deus espera. Oh, espera sim, porque bem cedo Jesus virá. Ele vem. Oh, oh. Oh,
Bom, queridos ouvintes, você que nos acompanha, telespectadores de forma geral, nossos irmãos na fé, vamos agora fazer a leitura do nosso título da nossa lição, cujo o título é Comprometidos com a Palavra de Deus. Esta que é a nossa lição de número 8, dia 21 de fevereiro de 2021. Nós temos agora o texto áureo que se localiza em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 28, que diz assim: Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só que texto maravilhoso. O ouvir e o guardar a palavra de Deus. A nossa verdade prática, de igual forma, nos diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. A palavra de Deus, ela tem este aspecto que é o seu sustentáculo. Ela é infalível, porque ela tem a sua origem no Deus vivo e todo-poderoso. Amém, queridos? Eu ainda quero aqui fazer menção ao texto que se encontra em João, capítulo 8, versículo 32, tá certo? Que é um texto muito conhecido de toda a igreja e de todos que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esta é a palavra da verdade. E nós temos que ter este compromisso com esta palavra, porque é ela quem nos apresenta, é ela quem nos dá o entendimento da verdade. E essa verdade é quem nos liberta dos males desta vida e do maior de todos os males, que é do pecado. Quando eu e você temos o conhecimento, somos levados a conhecer esta palavra, nós vamos nos desligando das coisas do mundo, nós vamos nos distanciando de todo o mal e de todo o pecado. Amém? Eu quero te convidar agora para fazer a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos aqui a leitura que se encontram em dois livros. O primeiro é o 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 14 a 19, e o segundo livro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Façamos então a leitura destes dois textos bíblicos que embasam o estudo do nosso compromisso com a palavra de Deus. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, iniciando no versículo 14: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 15: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece
os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, é muito importante que nós tenhamos compromissos. Ora, o que nós podemos falar sobre esta palavra? Comprometimento. Essa palavra comprometimento, ela traz em si o entendimento da necessidade de se firmar propósito, de se firmar aliança com aquilo que se acredita, com que se crê. A nossa fé é o nosso firme sustento. E quando nós declaramos isso, nós estamos afirmando que estamos comprometidos com a nossa fé que nos sustenta. E a nossa fé, ela vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a esta palavra, nós nos libertamos da impiedade, nós nos libertamos do egoísmo, nós nos libertamos dos males deste século e nós firmamos o nosso compromisso com a palavra, com a vontade de Deus. Ora, queridos, eu posso aqui também recorrer, falando da nossa atualidade, de um exemplo que nós tivemos no decorrer desta semana, de uma profissional que demonstrou o seu comprometimento com a sua profissão, com aquilo que ela acredita e, sobretudo, com o compromisso de amar ao próximo. Eu me refiro de uma profissional que foi vista agora em todo o Brasil e no mundo, que é a enfermeira Rebeca, que foi inclusive formada aqui na nossa Universidade do Estado do Pará, na UEPA, no campus daqui de Santarém. E todos nós podemos ver o compromisso daquela jovem de 24 anos, quando impedida de trafegar, levando consigo uma pessoa que estava enferma, precisando de auxílio, ela, assim como também o motorista da ambulância que estava conduzindo o paciente, saíram, deixaram a ambulância com o paciente e caminharam ao longo da rodovia por mais de 2 quilômetros. Sabe o que é isso, queridos? É compromisso. É esse o comprometimento que nós precisamos ter no nosso dia a dia, sobretudo com as coisas de Deus, sobretudo com a palavra de Deus. Olha que exemplo lindo de compromisso profissional, de compromisso humano, de compromisso com aquilo que se crê, aquilo pelo qual se escolhe viver. E é, sem dúvida, também uma prova de compromisso de amor pela vida do próximo. É esse o compromisso que nós temos que buscar. E esse compromisso nós precisamos defender não apenas com palavras, mas também com atitudes, com o firme testemunho, vivendo aquilo que nós de graça recebemos, que foi a palavra da salvação, o Evangelho de Cristo. Quando nós conseguimos levar este conhecimento, quando nós conseguimos viver este conhecimento, aí sim nós damos prova de que nós estamos comprometidos com a palavra de Deus. E que agora nós conhecemos o Deus da palavra. E aqui eu quero recorrer a uma figura, a um exemplo.
Sabe quando você está em algum local procurando por determinada pessoa e você ouve a voz dessa pessoa, talvez ainda longe, mas você não consegue vê-la, mas você consegue ouvi-la, e você vai em busca de encontrar esta pessoa? Assim é o ser humano. Quando ele inicia a sua jornada ouvindo a palavra de Deus, ele vai ao caminhar do som, ele vai à busca daquele que está trazendo a palavra. E isso é algo maravilhoso. Ainda domingo passado, em uma das nossas congregações, estava ali entregando a palavra de Deus, quando o dirigente deu um maravilhoso testemunho que estava fazendo um culto ao ar livre, ainda antes do lockdown, e uma irmã trazia um louvor. E uma pessoa, ao ouvir o louvor, dirigiu-se ao local onde estava sendo levada a palavra e, ao som daquele louvor, entregou a sua vida aos pés de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, amados, porque nós sabemos que esta palavra, ela nunca volta vazia. Isso nos traduz o seguinte, que Deus tem um compromisso com essa palavra, e esse compromisso, ele se estende a todos que ouvem esta palavra e guardam esta palavra em seu coração. Então, muitas vezes nós ouvimos a palavra e vamos em busca do som, nós vamos em busca, da pessoa que traz a palavra, ou da fonte da palavra, que é a Bíblia Sagrada. E aí nós começamos a ter conhecimento desta palavra, e ao nos aprofundarmos nesse conhecimento da palavra, algo maravilhoso acontece conosco. Nós conhecemos o Senhor da palavra. Não apenas agora conhecemos a palavra, a letra fria, não, nós transcendemos, nós ultrapassamos o conhecimento da palavra. Não se trata apenas de um texto, não se trata apenas de uma obra literária, mas o que nós temos agora é um testemunho de vida. E o testemunho maior de vida que nós temos é o do nosso Cristo, que veio ao mundo com um propósito de dar a sua vida por você, por mim, por cada pessoa que dá ouvidos a esta palavra, guarda em seu coração e vive esses ensinamentos. Então, queridos, sim, é necessário que em momentos, principalmente de crise, de dificuldade, nós nos apeguemos a esta palavra, vivamos segundo esta palavra e façamos desta palavra a nossa regra de vida, a nossa declaração de fé. Nós temos, como igreja viva de Cristo Jesus, que declarar a nossa fé nas Sagradas Escrituras, crendo que o Senhor da palavra, Ele é fiel e que nenhuma delas cairá por terra. Ela vem para transformar a vida do homem. Ela vem para transformar a vida de todo o ser humano que crê que é a palavra da verdade. Amém, querido? Vejamos então, e agora eu quero ir com você para o nosso primeiro ponto, Falando que o ponto central deste nosso estudo é exatamente nós declararmos o amor que temos por esta palavra, o amor que temos pela origem desta palavra, porque a origem desta palavra é o coração de Deus. Esta palavra, ela foi gerada em nosso Senhor e através das Escrituras Sagradas nós tomamos conhecimento desta palavra. Então, precisamos sim amar a palavra de Deus e sermos compromissados com ela. Primeiro, o nosso ponto inicial fala sobre a autoridade da Bíblia. E quando nós falamos aqui da autoridade da Bíblia,
é necessário que nós entendamos o seguinte: precisamos ler, precisamos conhecer esta palavra, refletindo sobre a aplicação desta palavra em nossas vidas pessoais, ao ponto de chegarmos ao reconhecimento da nossa necessidade de aplicarmos esta palavra às nossas vidas, à nossa prática, à nossa forma de viver. Ora, a essência desta palavra é o amor a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós somos tomados por este amor e levados por este amor a amarmos ao nosso próximo. Porque aquele que ama a Deus ama ao próximo. E aquele que ama ao próximo, ele ama a Deus. Então esta é a essência da palavra. E esta palavra que tem origem no coração do Senhor, ela é uma palavra de autoridade. Porque a partir do momento que ela chega ao conhecimento do ser humano, e o ser humano, ele a recebe, esta palavra, ela começa a gerar em nós o reconhecimento do arrependimento do pecado. Ora, ainda que vivamos no mundo, nós não devemos deixar com que o mundo viva em nós. Aquele que tem que viver em nós é o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem que habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós tomamos conhecimento desta palavra e permitimos que esta palavra venha ao encontro das nossas necessidades, nos traga o reconhecimento da nossa indignidade, da necessidade de nos arrependermos, quando nós nos permitimos vir aos pés do Senhor e pedir que Ele perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões, nós começamos uma nova jornada. E aí nós abandonamos as coisas velhas, as coisas antigas, os velhos hábitos, os velhos costumes, e agora iniciamos a caminhada do conhecimento da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas. Esta é a autoridade da palavra de Deus. A autoridade de uma palavra que por si só ela é suficiente para impactar e para trazer transformação para a vida do homem e da mulher que reconhece que sem Deus não pode fazer nada. Nós somos dependentes do Senhor. Talvez você tenha ouvido já muitos trazerem informações distorcidas desta palavra. Ora, a seu tempo, eles serão todos, os que já não foram, serão desmascarados, porque a palavra da verdade é apenas uma. A palavra que liberta é apenas uma, e ela está presente de Gênesis a Apocalipse na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Temos também que os nossos fundamentos, aquilo que embasa a nossa fé, precisa derivar da palavra de Deus. Nós não podemos pensar que nós temos que ter uma confissão de fé pessoal. A nossa confissão de fé é como igreja edificada em Cristo Jesus. Então todos nós precisamos proferir, precisamos falar aquilo que nós cremos. E aquilo que arde em nosso coração vem às nossas vidas através do estudo da palavra. Porque à medida que nós estudamos essa palavra, o Espírito Santo de nós, ele trabalha em nós. Ele vai fazendo as mudanças necessárias para que nós possamos nos apresentar diante de Deus com o selo da palavra. Amém, queridos? Então, os nossos fundamentos, estão presentes na Bíblia Sagrada e na crença que ela é a nossa única regra de fé e prática.
que nós não necessitamos de uma nova revelação, seja ela extraordinária, né, ou pretensa revelação canônica, né, dos estudos bíblicos. Não. A Bíblia, ela é suficiente para trazer ao homem o conhecimento de Deus. Amém, queridos? Nosso terceiro ponto ainda, do primeiro tópico, não somos deístas. Nós temos aqui duas palavras que precisamos ter o entendimento. A primeira é deísta, ou deísmo, e a segunda é teísta. Qual a diferença entre uma e outra? As pessoas que se dizem deístas, elas acreditam em um Deus que está distante da sua criação. Ora, como se Deus tivesse vindo à Terra, no momento em que criou o homem em sua imagem e semelhança, e o deixou à própria sorte. Que os assuntos humanos, eles não têm a interferência, o acompanhamento de Deus. Então, os deístas, eles creem em um Deus distante. Ora, isto não tem nenhum amparo na palavra de Deus. Por que que não tem nenhum amparo? Porque nós temos, entre as várias promessas que encontramos no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, a promessa de Cristo, que nós não estaríamos só nenhum único dia, e que Ele estaria conosco. E Ele de fato está conosco e está em nós, em todo aquele que confessou Cristo como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. E aí ele passa a ser agora templo do Espírito Santo de Deus. Como também nos ensina Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós não cremos, né, no conceito de deísmo, de um Deus distante. Nós cremos sim no conceito de teísmo, né, que é o Deus presente, aquele Deus que está conosco, aquele Deus que nos acompanha, aquele Deus que tem empatia, né, com o sofrimento humano. Por isso Cristo veio, experimentou a fome, o frio, o sofrimento, a dor. Ele tem empatia com aquilo que o ser humano passa na sua vivência, na sua história de vida. Ele sabe, ele já trilhou esse caminho. Aliás, esta é uma das principais características daquele que se coloca ou que é colocado em posição de liderança. Ele precisa ser empático, ele precisa sentir a dor, ser capaz de sentir a dor, o sofrimento alheio, porque é muito fácil. Muitas vezes as pessoas, elas se mantêm distantes, elas não se envolvem, elas estão alheias ao sofrimento do próximo, não sabem das necessidades. Nós temos, infelizmente, muitos que se distanciam, do próximo, não têm a capacidade de amar, de estar próximo do sofrimento do seu próximo. O nosso Deus é diferente. Ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Ele é um Deus que acompanha, ele é um Deus que abençoa, que age em nosso favor. Ora, nós somos obra-prima da criação de Deus. Então o nosso Deus não nos abandona, nunca nos desabandona, nunca nos abandonará, irá nos deixar desamparado, nunca. Então nós cremos no conceito de teísmo, tá? Cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Amém, queridos? Se buscarmos, dobrarmos os nossos joelhos, dirigirmos o nosso pensamento a Deus, clamarmos pela intervenção do Senhor, Ele está pronto para nos atender, para nos socorrer, para nos confortar, consolar, fortalecer. Enfim, o nosso Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Vamos agora ao segundo tópico: zelo pela doutrina. Bom, o que quer dizer então
esta palavra doutrina. Olha, a doutrina, ela é uma instrução, ela é um ensino de forma gradual, sistemática. E isso nos é possível através desta ferramenta tão maravilhosa que é a nossa escola bíblica dominical. Você que é aluno da nossa escola bíblica dominical, você tem sempre assuntos que são relevantes para a nossa vida espiritual, que tem como base o texto bíblico, que nos trazem a revelação da palavra de Deus, e tudo isso de forma sistemática, de forma com que nós possamos compreender e entender, porque Deus quer que nós entendamos a sua palavra, para podermos aplicá-la no nosso dia a dia. Então, queridos, sim, nós precisamos ter zelo com a doutrina, não nos afastando dela. Ora, nós temos aqui ensino e instrução. Então, nós temos aqui que a palavra doutrina, que vem do latim, doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução, que quer dizer que nós temos que perseverar, tá, no estudo das Escrituras que nos foram trazidas através da Bíblia Sagrada. Nós temos que perseverar no estudo do testemunho dos apóstolos de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós trazemos a palavra de Deus para dentro de nós e temos condições de levar este conhecimento através da nossa vivência, tá certo? Então, é a doutrina, sim, o ensino e a instrução da palavra de Deus. É necessário também, já no nosso segundo ponto, o conteúdo da fé. Por quê? Porque a nossa doutrina, ela está alicerçada naquilo que nós cremos, que é a nossa fé, é a base. O texto bíblico, inclusive, nos alerta que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquilo que nós cremos tem como firme fundamento a nossa fé. O ensino que nós recebemos vem daquilo que o Senhor nos permitiu conhecer através da sua palavra, através dos relatos e da vivência dos apóstolos, e tudo isso faz com que a igreja cresça e se fortaleça, tá certo? Então, a palavra doutrina se aplica também a um corpo coerente de ensino cristão, um ensino que tem que ser sistemático, e isso se faz de uma forma maravilhosa através da nossa escola bíblica dominical. Amém? O conteúdo doutrinário da própria palavra de Deus, ela auxiliada pela experiência cristã, porque nós temos que viver esta palavra, tá? Ela também é necessária ser refletida pelo intelecto humano. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicos. Então, os credos, eles são firmados através dos textos bíblicos. Amém? Através daquilo que nos ensina a palavra. E as nossas confissões de fé, elas são elaboradas de forma mais específica, de acordo com aquilo que nós tiramos de ensinamento, de aprendizado, de reflexão da palavra de Deus. Por isso, no terceiro ponto, nós temos a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé, só ressaltando, ela vem do nosso conhecimento do texto bíblico. Nunca esquecendo que a palavra final sempre será a da Bíblia, a daquela que Deus produziu para as nossas vidas. Amém? Nós vamos aqui agora ao nosso terceiro tópico. Cuidado quanto aos modismos. Realmente, nós temos que ter cuidado com os modismos. Por quê? Porque os modismos, por si só, eles não conseguem se firmar. Eles são efêmeros,
eles são passageiros. E aqui eu quero recorrer a um texto bíblico muito conhecido, que está em Atos capítulo 5, versículo de 35 e de 39. Vamos observar aqui a sabedoria de Gamaliel. Olha que coisa interessante. O relato bíblico diz que alguns judeus queriam lançar mão dos apóstolos, queriam julgá-los, condená-los por estarem trazendo ao conhecimento a palavra de Deus, trazendo ao conhecimento o testemunho de Cristo. Olha que coisa linda, nós temos aqui esta prova de sabedoria de Gamaliel, quando ele, procurado por estes homens, disse o seguinte, acompanhe aí, em Atos 5, de 35 a 39. E prosseguiu Gamaliel dizendo, era um doutor na lei: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens, os discípulos de Cristo. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. 39 para encerrar. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Olha a sabedoria deste conselho de Gamaliel. Então, varões israelitas queriam lançar mão dos discípulos de Cristo, dizendo que eles pregavam heresias. Então, este é o cuidado que nós devemos ter. Ao tomarmos conhecimento de algo em relação à palavra de Deus, nós devemos submeter ao crivo, ao filtro da palavra de Deus. Por isso que é importante conhecê-la. Por isso que é importante nós sabermos manusear a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, não sejamos pegos desprevenidos com a falta do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque estes modismos, quando eles se apresentam, eles, se não tiverem realmente como base, como fundamento a palavra de Deus, eles vão cair por terra. E não apenas esses ensinamentos, mas aqueles que proferem esses modismos, estas heresias, vão cair, vão ser desmascarados. Mas quando a palavra ela vem segundo a palavra de Deus, o texto bíblico, ela se mantém firme, porque a palavra de Deus ela é infalível. Amém? A mesma atenção e cuidado nós temos que ter quando muitas vezes alguém se diz direcionado pelo Espírito, traz uma palavra, aquela famosa, como nós muitas vezes nos referimos, profetada. Tenha muito cuidado. Às vezes você pode até estar na ansiedade de receber uma palavra de Deus, mas passe pelo filtro do Senhor. Passe pelo filtro da palavra de Deus. Nada substitui a tua comunhão com o Senhor. Se você quer ter uma resposta, venha e se curve, dobre os seus joelhos na presença de Deus, porque Ele vai falar contigo, Ele vai trazer paz ao teu coração. E aquela palavra, se for de Deus, ela vai subsistir, mas se não for de Deus, ela vai cair por terra. Então tenha muito cuidado, temos que ter muito cuidado com as modas, com as heresias, para que nós não sejamos enganados. A palavra de Deus, inclusive, nos alerta que nos últimos dias o Senhor estaria abreviando a sua volta, e nós estamos nesses últimos dias. Jesus está às portas
está vindo para nos buscar a igreja eleita do Senhor. E se ele não abreviar, como diz o texto bíblico, que ele vai abreviar a sua volta, muitos serão enganados. Então, olha o zelo que o nosso Pai, ele tem conosco, o compromisso que ele tem com a sua palavra e com a sua igreja. Então, estejamos atentos e saibamos manusear bem a palavra de Deus. Nosso segundo ponto nos traz também exatamente a necessidade de procurar apresentar-se a Deus de forma aprovada. Ora, e aqui eu quero recorrer mais uma vez a uma figura. Quando você tem um determinado produto, que é um produto, né, de qualidade, normalmente ele vai ter um selo, né? Este selo, ele está acreditando aquele produto uma determinada qualidade. Ora, todo crente salvo, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, ele também tem um selo, e é o selo do Espírito Santo de Deus. É este selo que nos mostra aprovados diante do Senhor. Não é pela nossa sabedoria humana, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso título, não é pelo nosso conhecimento secular, não. É pela presença de ninguém menos do que do próprio Espírito Santo de Deus em nós. É isso que nos confere o título ou o reconhecimento de sermos homens e mulheres aprovados por Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E isso te dá a capacidade de ser aprovado diante do Senhor. Amém? Terceiro ponto, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Sabe o que é um obreiro que não tem do que se envergonhar? É um obreiro que tem a sua obra, né, o resultado do seu trabalho atestado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que alegra, aquilo que agrada ao coração do Senhor. Então, meus amados irmãos, é necessário que eu e você sejamos, sim, obreiros, né, que sabem manusear a palavra da verdade. E olha que coisa interessante, todo obreiro, ele é antes de tudo um servo. Ele quer servir ao nosso Deus. Ele sabe que tem um propósito em sua vida. Ele sabe que tem um chamamento para a sua vida. E ele faz isso com alegria. Ele está nesta obra com envolvimento, com comprometimento, com alegria, fazendo aquilo que alegra e agrada ao coração do Senhor. E sabe manusear bem a palavra. Quando nós dizemos manusear bem, quer dizer que a palavra que ele traz, que não é dele, mas é do Senhor e vem do escrito bíblico, ele sabe que esta palavra é a palavra da verdade. Ele não se distancia dessa palavra. Ele conhece esta palavra e sabe que esta palavra, ela tem um curso certo. E que curso é esse? Ela vem do coração de Deus ao coração do homem. É por isso que ela não volta vazia. Ela cumpre ao objetivo ao qual ela foi gerada no coração de Deus. É levar o homem ao reconhecimento da sua necessidade de Deus, ao reconhecimento da necessidade de pedir perdão pelos seus pecados e dizer, olha, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí você recebe a Cristo como único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. Então, é isto que nos traz a certeza e a segurança de sabermos manusear bem esta palavra como obreiros aprovados do Senhor. Amém, queridos? E agora, já trazendo aqui a nossa conclusão, nós temos o seguinte texto que eu gostaria de compartilhar com você. Nós temos, sim, compromisso com a palavra de Deus. E cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Ela é o manual de vida do crente, do homem e da mulher que se entregam aos pés do Senhor. Então, nós possamos juntos fazer essa declaração de fé, como Paulo nos ensina, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, abrindo mão das coisas deste mundo, né?
dos prazeres da carne, enfim, mas nos mantendo ligados ao coração do nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, com esta palavra, eu quero aqui pedir que você sempre esteja acompanhando todas as lições da nossa escola bíblica dominical. Como já foi dito, a escola bíblica dominical que nos traz o conhecimento da palavra de Deus de forma sistemática, sempre tendo um texto bíblico como base para o estudo, para a reflexão, que nos traz a revelação de Deus para as nossas vidas, tá? E tão logo acabe este período de lockdown, nós possamos retornar às nossas igrejas, às nossas congregações, e nós possamos estar juntos, orando e trabalhando pela volta de Cristo. Amém, queridos? Eu quero te convidar para mais uma vez fecharmos os nossos olhos e dirigirmos o nosso pensamento a Deus em oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz o conhecimento de Ti, que nos revela o Teu amor, que nos revela o sacrifício de Cristo Jesus, o qual, Pai amado, está voltando para buscar a nós, a Tua igreja. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos usando esta ferramenta para fazermos o estudo da Bíblia Sagrada. E assim, Paizinho, estarmos assumindo um verdadeiro e real compromisso com a Tua obra. Nós somos, Pai, Tuas testemunhas. Usa-nos segundo, Pai amado, a Tua vontade, para que nós sejamos, Senhor, ferramentas, mensageiros, Senhor, deste amor que envolve, desta palavra que liberta, Senhor. E assim que esta palavra possa permanecer em nós, e nós permanecendo em Ti, possamos, Pai amado, ser Tuas testemunhas. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada uma das pessoas que nos vê, que nos ouve, Senhor, e que recebe esta palavra de bom grado em seu coração. Senhor, leva conforto ao necessitado. Pai, leva o alimento para o faminto, leva a saúde ao enfermo, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Porque, Pai amado, Tu és o firme fundamento, Senhor, do nosso amor e da nossa fé. Nós cremos em Ti e em cada uma das Tuas promessas e declaramos que nós Te amamos de todo o coração. Fica conosco, Paizinho, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. E eu deixo a todos vocês com a paz do Senhor.